Vamos lá rapidamente. A comemoração do bicentenário da Independência contou com as tradicionais desfiles cívico-militares. Vamos aos detalhes com o repórter Pedro Duran, do Rio de Janeiro, direto. O ato cívico-militar aqui na praia de Copacabana começou com a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais. Na sequência, vieram os paraquedistas, que saltaram ali na faixa de areia da praia. As pessoas que estavam tanto em terra quanto em barcos e navios no mar puderam assistir a essa apresentação. Veio então a Esquadrilha da Fumaça, que fez um desfile longo no ar aqui de Copacabana e que terminou por volta das 4 horas da tarde com a salva de tiros, 21 tiros de canhão do Forte de Copacabana, para lembrar o horário aproximado da proclamação da independência do Brasil. Uma programação bastante semelhante à de Brasília, que também teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, além do desfile de escolas, o que é tradicional no dia 7 de setembro, e a apresentação das forças policiais, que utilizaram veículos terrestres e também helicópteros para poder fazer essa homenagem ao bicentenário da independência brasileira. Do Rio de Janeiro, Pedro Duran. General Sérgio Tchegoian, nosso boa noite, ex-ministro da Segurança Institucional da Presidência, remoto, participando do WW. Obrigado, Sérgio. As Forças Armadas conseguiram se livrar desse abraço, entre aspas, cívico-institucional do presidente que busca a reeleição? Boa noite, William, Raquel, Caio, Thaís, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu te diria que a gente tem É recorrente uma confusão grande entre militares e Forças Armadas. As Forças Armadas seguem cumprindo o papel dela, é nítido, né? Nítido. E há militares que participam do governo. Eu acho que essa confusão, ela causa incompreensão e atrapalha. Agora, obviamente que há um esforço eleitoral de vincular-se às Forças Armadas. E não é de hoje, faz bastante tempo. No que você assistiu hoje, Sérgio, você diria que as Forças Armadas conseguiram escapar à tentativa clara do candidato à reeleição, presidente da República, de transformá-las em instrumento da sua tática político-eleitoral? Eu te diria que as Forças Armadas, como instituição, elas nunca estiveram vinculadas à candidatura. O que acontece é que hoje, como elas têm uma credibilidade, um presidente quer puxar para o outro, e o outro candidato, oposição ao presidente, no seu discurso, ele bate nas Forças Armadas e nos militares para atingir o presidente. Ou seja, ela fica entre dois fogos, né? Fica entre dois fogos difíceis de resolver internamente, não, na imagem das Forças Armadas, mas eu acho, honestamente, apesar da preocupação, que a imagem das Forças Armadas segue liderando a credibilidade entre a nossa população. E vejam o que foi o 7 de setembro hoje, que maravilhosa participação popular. Vamos tentar separar, eu acompanhava as análises de vocês, vamos separar o palanque do 7 de setembro. Um movimento maravilhoso, o país de verde. Eu fui ao palanque hoje, aqui no Rio Grande do Sul, fui a Porto Alegre, eu moro em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre, fui lá para o 7 de setembro, o que eu vi foi uma grande festa cívica e um palanque eleitoral. Não vi nenhuma instituição, Forças Armadas ou qualquer das outras que desfilaram, ali vinculadas a campanhas, como no Brasil inteiro, né? Acho que a gente teve hoje uma manifestação popular que eu, talvez otimistamente, talvez até ingenuamente, atribuo à comemoração também da nossa independência, muito da nossa independência, é o país que nós construímos. Sérgio, tem pergunta aqui do Caio, tem a Raquel, a Thaís. General, boa noite. Só indo um pouquinho mais adiante, em uma eventual contestação do resultado eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro em caso de derrota, o senhor acredita, conhecendo os comandos militares, que eles apoiarão o presidente nessa empreitada? Vamos lá. Você se lembra do 7 de setembro do ano passado? A grande preocupação do 7 de setembro do ano passado eram as polícias militares. Tiveram um comportamento fantástico.
Desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, amanhã de manhã vai ter um golpe, vai acontecer alguma coisa. Que elemento nós temos hoje? Vamos esquecer até, digamos que nenhum de nós conheça, ou que eu não conheça os comandantes. Que elementos nós temos hoje para imaginar que os comandantes militares e as Forças Armadas se afastariam 1 milímetro da constitucionalidade, da fidelidade à vontade popular para apoiar alguém? Você não é preciso conhecê-los, Caio, honestamente, não é preciso conhecê-los, não é preciso conhecer nenhum deles. É preciso olhar a história recente, a de agora, que a gente consegue ver nos jornais. Essa história que a gente consegue ver nos jornais, ela não autoriza em nada que se imagine uma coisa dessas. Nem o Brasil autoriza, nem a sociedade brasileira autoriza. Eu tenho repetido, e obrigado pelo microfone de vocês, que tem um alcance tão grande, não há nada que enfraqueça mais uma democracia do que a cada soluço nós duvidarmos dela. Essa é a grande verdade. Nós vivemos num país em que a sociedade brasileira entende e assumiu a democracia como um bem intrínseco, como um valor incorporado à cidadania. Quem vai fazer uma aventura? Uma coisa é a retórica eleitoral, ou a retórica deselegante, ou a retórica descabida, ou a retórica radical. Outra coisa completamente diferente é que a sociedade vai admitir. Nós estamos vivendo uma grande polarização eleitoral. Essa polarização eleitoral opõe apaixonados de um lado e do outro, opõe temerosos de um lado e do outro, temerosos da vitória contrária. Mas não opõe antidemocrático. Ninguém pode olhar para as ruas que o Brasil encheu hoje e achar que ali estão radicais de um lado ou do outro, ali estão golpistas de um lado ou do outro. A paz. Vejam bem, o noticiário de hoje qual era? Vai haver violência. Os ministros do STF se preocuparam com a violência, o ministro Fachin alegou a violência para cancelar decretos. E onde houve violência? Onde isso aconteceu? Sérgio, é isso que eu acho. Eu vejo a profundidade e o alcance da sua reflexão. Mais do que uma resposta, foi uma reflexão. Infelizmente, eu sou obrigado a terminar essa edição aqui, mas com a promessa de trazê-lo de novo para a gente conversar um pouquinho mais extensamente em cima dessa linha de reflexão que você propõe. Um prazer. Tu sabes que é sempre um prazer muito grande voltar e estar contigo junto na tela, e pelo apreço e admiração que eu tenho. Tu sabes, não é de hoje. E pela reflexão eu agradeço e pela disposição em participar e peço desculpas de ter que encerrar aqui nesse momento, Sérgio. Muito obrigado, boa noite. Um abraço a todos, que tenham uma boa noite. Parabéns aos brasileiros por esses 200 anos. Thaís, obrigado, boa noite para você em Brasília. Raquel, igualmente, Caio, boa noite.